Então, nós estamos começando aqui no Tempo de Conexão a parte 2, com a entrevista com o pastor Neif. Se você não viu ainda a parte 1, vai lá no YouTube, nas redes sociais da Comunidade Cristã da Zona Sul, que você vai encontrar lá a parte 1. E na parte 2 nós vamos falar sobre o chamado do Neif. Como que foi esse chamado e como se iniciou a Comunidade Cristã da Zona Sul. Pastor, que dia que Deus falou assim, sai da tua terra, sai do lugar onde você está, que eu tenho um chamado para você? Eu estive muito envolvido com a 8ª Igreja Presbiteriana. Minha família é uma das famílias fundadoras, praticamente, da 8ª. Desde o período que era congregação, ainda não era igreja, uma igreja, né, organizada, porque a gente morava próximo dessa congregação presbiteriana e tinham ali próximos de nós também alguns irmãos que eram da 1ª presbiteriana, da 2ª presbiteriana e que eram presbíteros, Então eles se juntaram lá e formaram essa congregação e nós estamos lá desde o princípio, a gente fala desde a Rua Guanhães, foi uma casa onde começou lá. E então eu já estava muito envolvido, naquela época eu já era um cristão, já estava encaminhado, né, na fé, e nós fomos ali junto com aquele grupo, crescendo até a formação da 8ª Igreja Presbiteriana. E ela teve muita dificuldade no princípio, porque pastor nenhum dava certo lá, porque os jovens que tinham lá, eu era um deles, já eram jovens maduros no Senhor, não eram novo convertido, né? Uhum. E cujas famílias também já eram famílias cristãs, desses irmãos, né, que eu já falei, que vieram da 1ª, da 2ª. Então, eles não tinham muita facilidade de manipular ou conduzir a coisa lá da forma como eles gostariam, e sempre tinha atrito, né? E então chegou um momento em que a 8ª Igreja estava passando assim, um dificuldade muito grande com relação a pastor mesmo. E a 8ª sempre foi, desde o nascimento dela, uma igreja diferente das outras igrejas presbiterianas. A 8ª é um pouquinho fora da caixinha presbiteriana. Em qual sentido? No sentido de que ela aceitava logo no princípio instrumentos tipo bateria, aceitava bater palma. Não tinha harpa, tinha harpa ainda. Que harpa? O livro lá. Salmos e hinos. Os salmos e hinos. Não, tinha, o jovem continuava, né? Mas também as músicas novas que eram surgindo e tal, a gente formamos lá naquela época o 8º da 8ª, a gente viajava para o interior, pregava o evangelho, fazia acontecer. A 8ª tinha essa dinâmica, né? Mas como pastor mesmo, não costumava ficar lá muito não. Então, a gente estava num momento assim difícil, nós então tiramos um dia lá para orar, jejuar, pedir ao Senhor para nos mandar alguém, né? E foi nessa época que o pastor Wilson, ele já era um pastor conhecido, tinha sido pastor da 1ª Presbiteriana, ele estava acho que no Paraná nessa época, e um dos nossos presbíteros lá tinha o contato e falou para a gente, eu vou convidar ele. O que vocês acham? Vou convidar, mas eu não imaginava, ele nunca vai vir para uma igrejinha desse tamanhozinho, que está começando, entendeu? Era um homem já conhecido aí no meio presbiteriano, pastor, né? E ele aceitou. Chegou lá o pastor Wilson. Se eu posso dizer que tem alguma pessoa me discipulou, foi ele, né? Eu já estava velho lá, mas foi a primeira vez que eu percebi um pastor na minha vida, entendeu? Você já era casado, não? Eu já era casado. Já estava... Mas eu notava assim, o cuidado dele comigo, ele me aconselhava, ele conversava comigo, igual um pai mesmo. E um dia ele estava dirigindo uma reunião lá, no meio da semana, tinha poucas pessoas, e eu estava assim na frente, conversando, e ele, dentro da exposição dele, ele falou a meu respeito, o Neif é um pastor. Assim, do nada. Eu falei assim, eu, pastor? E eu até tenho um pouquinho de ojeriza de pastor, esse negócio de andar de gravata, de beber debaixo do braço, até hoje eu acho que esse tipo aí não enquadra comigo, não. Mas ele falou o que era mesmo. O Espírito foi me mostrando que isso é um dom de Deus, né, na vida das pessoas.
Mas eu nunca fui um pastor presbiteriano, não. Naquele tempo eu não tinha seminário, não fui, e nem depois também eu nunca fui para um seminário. Mas eu fui, desde os 10 anos, uma pessoa assim, disciplinada na palavra, nesse relacionamento com o Senhor. Isso para mim é prioritário, sempre foi. E então, eu, logo quando casei, comecei a trabalhar com a Mocidade para Cristo também, fui convidado, né, para dirigir lá, dirigir a parte de, na época era Estudantes em Ação, formação de clubes bíblicos dentro das escolas secundárias. E a coisa cresceu, nós tivemos muitas escolas em Belo Horizonte com esses grupos. E depois eles foram para a universidade e nós começamos Universitários em Ação. Aquelas unidades ali da UFMG, praticamente todas tinham nosso grupo lá dentro, funcionando. Então foi uma época muito boa, a época dos acampamentos, que chegava o período dos acampamentos, a gente ia para lá com equipe, e cada semana era uma história, era uma coisa, foi um período muito intenso, né? Esse momento meu lá, junto com a Mocidade para Cristo. Mas depois também saí da Mocidade para Cristo e o reverendo Wilson quis que eu participasse lá também de uma forma assim, mais integrada no ministério da Oitava mesmo. Eu fui aceito como presbítero e comecei a ser um pastor auxiliar. Mas não era pastor, considerado pastor, mas eu estava lá junto com ele durante esse período. Foi nessa época, depois de algum tempo, né? Ele já estava mais velho e tal, ele chamou o reverendo Jeremias, está lá até hoje, né? Está lá até hoje. Ele chamou o pastor Jeremias, que era pastor da Sexta, me parece, presbiteriano, e o Jeremias foi para lá. Então, aconteceu essa transição do Wilson para o Jeremias, mas nesse ínterim, a chamada do Senhor na minha vida estava já evidente. Do nada, o Senhor começou a me mostrar um desequilíbrio dentro de Belo Horizonte, no que diz respeito ao Evangelho, porque a região onde eu morava era uma região que eu contava assim no dedo próximo, né, talvez uns 500 metros, 1 quilômetro uma da outra, umas 7 igrejas evangélicas. E era ali perto da Lagoinha, era perto da Floresta, naquela época a Floresta era uma expressão maior do que a Lagoinha, me parece. E tinha outra igreja batista lá dentro do Colégio Batista, tinha o Quadrangular lá embaixo, perto do contorno, e tinha metodista, cheio de igreja. E eu olhava essa região, que eu estudava no Colégio Estadual, embora morasse na Floresta, né? Eu pegava o trólebus, né, e saía lá. Eu voltava todo dia. E eu via aquela região assim, essa região sul de Belo Horizonte, assim, zero praticamente de igreja evangélica, né? Primeira que tinha, né? Tinha a primeira presbiteriana, na Afonso Pena lá em cima. na Afonso Pena, E tinha a Batista Central. Aqui perto Já tinha a Batista Central. Já tinha a Batista Central. Lá no Santo Antônio. Lá no Santo Antônio, Mas tinham 13 bairros que eu contei fora da contorno, com nome de santo, tá? Para começar, São Pedro, São Bento. E tinha também, e tem até hoje, né, um lugar ali da Igreja Católica, que fica Freira, como é que chama esse lugar? Convento? Convento, tem um convento ali também, pro lado do Luxemburgo. Funcionários ali, não? Não, Luxemburgo, sim, é lá em cima. Luxemburgo, em cima ali. Então, era uma região assim onde a tradição católica era muito forte, né, naquela época. E eu falei, tem que acontecer alguma coisa. E nesse momento, eu vi esse chamado, né? E falei com a Lilian, olha, você está me preocupando, o senhor está me chamando para lá, e como é que nós vamos, você topa? Eu compartilhei com ela, né? Se não topasse, ela tinha que ir também, porque eu ia. Né? Mas, então, isso ficou entre nós estávamos conversando, orando sobre isso, e um dia lá na reunião do conselho da Oitava, a Oitava estava crescendo muito com o ministério do pastor Wilson ali, era um momento assim de quase um avivamento dentro da igreja. E não cabia mais, e não tinha jeito de crescer ali o espaço, não tinha mais jeito. Então, levantaram 2 ideias. Primeiro, vamos criar igrejas, núcleos de igrejas, oitavinhas espalhadas, né, na cidade, ou nós vamos ter que comprar um terreno e fazer uma coisa grande.
Aí, nesse momento, eu levantei o dedo e falei, olha, se for para abrir um trabalho, eu vou para a região sul. Agora, eu não vou deixar que esse trabalho esteja conectado com a igreja presbiteriana, não. Porque vocês sabem por quê, né? Porque nós estamos debaixo de uma opressão, era literalmente a opressão que o presbitério tinha em cima da oitava. O presbitério... O presbitério o presbitério na igreja presbiteriana é composto de várias igrejas numa reunião, numa região só. Entendi. Entendeu? Então, os lideranças se reúnem e tal, e tem esse presbitério. Uhum. E a oitava, sempre nas reuniões de presbitério, que era no final do ano e tal, ela era muito atacada. Era o patinho feio. Era o patinho feio, a oitava era um patinho feio. E eu lembro que a igreja presbiteriana naquela época, pelo menos, não estava boa das pernas, não. Eu lembro lá dos relatórios que eles estavam dando, o ano inteiro tinha um batismo, uma conversão, entendeu? E estava muito politizada a igreja naquela época. Hoje eu não tenho muita informação. E a oitava ficava fora desse nível, tinha mais evangelismo, era mais... Mais avivada. Mais avivada, é. Tinha até um trabalho lá que chamava Tabernáculo da Fé, que tinha lá a expulsão de demônio, de irmãos da oitava. Os presbiterianos deviam achar que vocês desviaram. Exatamente, exatamente. Era um negócio assim meio difícil. Mas aconteceu que eles entenderam que seria melhor comprar um lugar grande e fazer uma igreja maior, que está lá hoje em frente ao Minas Shopping lá, né? Ali no... E nesse ínterim aconteceu de uma pessoa me ligar, uma pessoa que é conhecida nossa aqui, a Maria Helena. A Maria Helena era amiga de uma irmã que mudou lá para Uberlândia e elas eram muito ligadas uma com a outra e conversando uma com a outra, a Maria Helena falou para essa irmã, olha, você não tem um nome para me indicar de um pastor ou de alguém aqui em Belo Horizonte? Porque nós estamos tendo uma reunião lá na casa da Messi, várias mulheres, e nós queríamos que alguém fosse lá para ajudar a gente ou dar uma palavra. Aí ela me indicou. E isso ela não sabia que você tinha um chamado para a Zona Sul. Não sabia de nada. Aí a Maria Helena me ligou, pediu que eu fosse até lá, se eu podia ir até lá, dar um estudo para elas. Eu falei, eu vou conversar com o meu pastor aqui, se ele me liberar, eu vou. E eu vendo isso, era bem tranquilo, né, com relação a isso. Eu já era um maduro na fé, assim, um homem que nessa faixa da idade dele ali, ele foi, pelo menos para mim, uma bênção muito grande. Aí então eu fui e cheguei lá, na rua Eduardo Porto, né, ali no... São Bento. Não, Cidade Jardim. Cidade Jardim. Na casa da Messi, a avó da Sofia. Tá aí, a avó Cheguei lá, daquele monte de mulher na sala, assim. Só eu de homem lá. Aí, bom, vou compartilhar. Compartilhei. Elas eram da oitava, não? Não, elas eram de várias igrejas. De várias igrejas. E tinha uma outra pessoa que pregava lá. Tinha uma irmã que tinha um pouco mais de ascendência sobre as demais. Uhum. E então eu comecei a compartilhar a palavra, falei, foi muito boa. Que ano foi isso, né? Sei não faz pergunta difícil não. Isso aí é os primórdios da comunidade. Então, na hora que eu estava indo embora, elas falaram assim, dá para você voltar na outra semana? Na outra semana? Eu falei, dá, eu acho que não vai ter dificuldade nenhuma não. E eu voltei e compartilhei com elas. Aí quando eu estava saindo, elas viraram para mim e falaram assim, você não quer ficar com um grupo aqui não? Eu pensei, opa, peraí, isso aí já é mais complicado, eu preciso conversar, ver se eu estou autorizado a estar com vocês aqui continuamente, lá pelo meu pastor lá. E conversei com o reverendo sobre isso, e ele me falou assim, pode ficar à vontade, pode ir, não tem problema, nesse horário, uma tarde, né, acho que era terça-feira que as reuniões aconteciam, 3h da tarde, não tem problema nenhum não. E aí eu cheguei, na outra reunião, eu levei um mapa de Belo Horizonte, botei em cima daquela mesinha que fala ali na sala, uma baixinha assim, falei para as irmãs, olha, eu tenho um chamado de Deus, um desafio aqui para essa região. Vocês querem entrar comigo nisso aí?
Só tinha mulher. Só tinha mulher. A comunidade, então, começa só com mulher. Põe a mão aqui em cima e vamos orar em cima desse mapa. Nós começamos a orar. E aí foram acontecendo outras reuniões a partir daquela. Uma irmã, o marido dela também era cristão, pediram para a gente começar lá na casa deles. Você se lembra, ele foi até presbítero aqui na comunidade também, um bom tempo, o Serafim Vorcaro. Foi para a casa dele, nós nos reunimos lá à noite, também uma vez por semana, na garagem. E eram assim, reuniões onde a unção do Senhor, a graça dele era muito forte. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. E essas reuniões foram multiplicando. E eu era o que ficava rodando nelas, né? Mas nesse momento eu vi claramente que chegou o momento em que eu tinha que me definir. Aí eu procurei minha liderança lá e falei para eles a respeito do chamado que Deus tinha na minha vida e que eu estaria, então, pedindo a eles, né, a bênção para ser enviado para um outro... E como que eles reagiram? Como que a igreja reagiu? Como que a Lilian reagiu? Como que os meninos... Eu imagino que os meninos já estavam ali com a turminha deles, lá. Tem tal. Até hoje, a turminha está entre nós até hoje, né? E como que foi essa reação? Primeiro, da igreja. Sim, a igreja foi difícil, porque meu envolvimento e o da Lilian lá era total. Eu sempre brinco que eu só não fazia parte da SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina. Mas as outras coisas todas... Você era muito ativo. Muito ativo. Liderança de jovens, muito. Assim, envolvido, a gente segurava aquele ministério. Né? Assim, era o chamado de Deus para aquele momento, né, da minha vida, e eu estava ali de corpo inteiro, corpo e alma. E então foi uma coisa difícil para nós mesmo. Os irmãos são irmãos assim que a gente ama até hoje, tem muita, mas eu não trouxe ninguém comigo. Entendi. E o reverendo Wilson entendeu esse chamado, me abençoou, eu me despedi da igreja, e naquele dia que eu estava despedindo dos irmãos lá, a oitava tem umas janelinhas assim, a oitavinha, né, que dá para ver essa região sul da cidade. E exatamente essa região aqui. E eu lembro que eu virei e falei assim, gente, eu estou indo para ali. E apontei para cá, para esse lugar aqui. Porque as montanhas ali, é para aquela região ali que Deus está me chamando. Você fala para esse lugar onde nós estamos hoje, aqui no alto do Belvedere. Porque era o lado sul da cidade. Lado sul da cidade. Então, eu estou indo para lá. E eu tenho segurança de que essa é uma direção de Deus, que já estava dentro de mim antes de eu ter falar isso para qualquer pessoa. E então foram crescendo esses grupos e eles me enviaram, foi assim, um lutozinho. Né? E eu acho que até alguns irmãos ficaram assim, um pouco com raiva, né? Porque isso é normal. Você está aqui comigo o tempo todo, agora você vai embora? Que é isso? Eu sei como é que é esse sentimento, por isso que hoje eu não tenho dificuldade de abençoar os irmãos que estão indo para outros ministérios. E que já saíram 3 ministérios daqui, que hoje são bênçãos demais, Jesus, né? Saíram todos abençoados, nenhum saiu de rebelião, não. Verdade. Então, o que eu acho que aquele princípio, né, naquele momento, realmente foi assim, muito significativo, porque eu perdi minha base toda e estava com alguma coisa assim, ainda insólida nas mãos aqui. Então, nós organizamos um grupo de irmãos, que eram os maridos daquelas irmãs que frequentavam essa reunião, e passamos um tempo orando juntos, 1 ano. E então, um deles tem uma propriedade ali na Rua Kepler, que era o Márcio, ele tinha, nessa propriedade, ele construiu, ele é engenheiro, né? Ele construiu lá um galpão. Não foi bem galpão, não, uma coisa mais fina, não foi bem galpão, mas tinha um auditório, que inclusive virou lojas depois, né? Mais tarde. E a gente, então, começou a reunir aos domingos lá. Nesse 1 ano, funcionava as casas. As casas. Então, tinha ali 5 casas, 6 casas. Sim, exatamente. Só que E essa turma não juntava. Não tinha esse momento de juntar. Tinha esse momento então, nós fomos, alugamos o Colégio Estadual, o Mataborrão lá no Colégio Estadual, ficamos lá, até ter esse lugar que passou a ser o lugar onde ele reunia, né?
E começou ali o trabalho muito bom. Eu lembro de momentos assim da manifestação do Espírito ser tão forte que até a gente ficava assim sem saber quem é que ia usar da palavra naquele momento. Tinha vários irmãos, né, que estavam ali. Mas à medida que o tempo foi passando, um deles, que era um deles, começou a se levantar contra mim de uma forma muito objetiva, no que diz respeito à doutrina escatológica, porque normalmente eles pediam e as igrejas nas casas começavam com esse tema, e esse tema, claro, que ia seguir a direção, né, que eu entendo e ministrava. E ele saiu para uma vertente diferente, e chegou a falar que eu estava ensinando heresia, e começou a ter um momento assim difícil demais. Até o ponto de eu juntar os irmãos e falar assim, olha, eu não estou vendo possibilidade de continuar aqui não. Mesmo porque a propriedade era dele, né, onde a gente reunia. E perguntei para eles, se vocês estivessem no meu lugar, ou se vocês teriam outra opção, me conta. Nenhum deles tinha. Então eu falei para eles, olha, eu vou me retirar, mas eu vou continuar fazendo a mesma coisa que Deus me mandou para fazer aqui. Eu só não vou continuar com o grupo aqui mais, e saí. Aí eu fiquei sem ele e sem beira, né, um mês. Aí eu voltei, vou voltar para a minha profissão, vou buscar uma forma, né, de ter o sustento aí e continuar a minha história. Nessa época, foi o momento mais difícil, foi até mais difícil do que sair da oitava? Foi o mais momento difícil. Mais difícil. Foi. E o Senhor me ensinou muito nisso, né? Hoje nós batemos em cima do mandamento de Jesus, mas a partir de experiências assim que foram lá no fundo. Porque eu imaginava aqueles irmãos passando um ano juntos, eu imaginava que não tinha condição de entrar uma cunha ali para separar a gente. E o Senhor me falou claramente, o diabo faz isso com o pé nas costas. Por mais que você ache que essa unidade ele faz isso com o pé nas costas. Assim, quando teve essa estratégia aí satânica, que você sai, esses irmãos permanecem com esse outro irmão? Passaram-se 30 dias. Uhum. Depois desse tempo, um mês, alguns irmãos se reuniram e me chamaram para essa reunião. E eles então falaram que eles queriam continuar comigo. Uhum. E aí então teve uma reviravolta de todas as igrejas que tinham, né, nas casas, nessa época já tinha. Só uma desse irmão que continuou com ele. As outras todas voltaram. Aí que veio a comunidade a começar a ter expressão. Eu aprendi muito naquela liderança plural que nós tivemos, e a partir daí eu comecei a assumir de uma forma maior assim, a responsabilidade minha e não dividir com outros naquilo que diz respeito ao chamado. E por isso que eu falei para eles, eu vou sair daqui, mas eu vou continuar fazendo o que Deus mandou fazer aqui nessa região. Então, vocês já estão avisados. E os irmãos, né, esse grupo de irmãos me chamou, então começou a comunidade cristã da Zona Sul. Aí nós voltamos para o mesmo esquema, vão alugar o colégio estadual, nós fomos para o colégio Pandiá, Calógeras, e ali no Pandiá, Calógeras, a gente já estava com tanto coisa para carregar, para reunir lá no auditório no domingo, né? Que veio essa ideia, vão alugar o lugar, e eu segurando, eu não queria de jeito nenhum que tivesse um local central. Isso aí nós estamos falando de quantas pessoas? 200? Por aí. 200 pessoas. Então, chegou um momento que eu não tinha argumento mais. Então, nós alugamos o lugar onde já tinha a ginga, né? Na Contorno. Na Contorno, do Macaco. Então, começou a me reunir lá, nos domingos. E eu não queria ter esse lugar central porque eu sabia que isso enfraqueceria, pelo modelo de igreja evangélica, enfraqueceria as casas. E foi exatamente isso. Então as casas ficaram, deu uma murchada nas casas, mas em compensação tinha atividade a semana inteira lá. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, emendava. Tinha até 2 cultos lá, chegou uma época que tinha 2 cultos lá no domingo. Mas eu não via consistência no ministério. Era um pessoal assim, que semanalmente estavam envolvidos, fora os que estavam em ministérios, né? Que aí tinham uma intensidade maior.
mas eu não estava me conformando com aquilo mais não, porque não era o padrão bíblico. Eu não me sentia satisfeito com aquilo foi embolando dentro de mim. E eu compartilhei isso com os presbíteros sobre esse incômodo, e eu não queria que a comunidade se tornasse como as igrejas evangélicas são na sua forma de funcionamento como igreja. Eu fui criado dentro da igreja evangélica, conhecia as coisas e conheço as coisas ali por dentro, né? Então eu entendi que ali tinha uma forma que impedia uma espontaneidade que a gente vê da igreja no livro de Atos. Então eu falei assim, não, nós vamos ter que ajustar as coisas. E então nós reunimos, oramos, e eu falei para os irmãos, olha, no princípio pode parecer que não vai mudar muito, mas isso vai ter um reflexo muito grande. Vocês estão preparados para isso, para encarar essa situação? Toparam. Então nós acabamos com as reuniões na comunidade. Todas aquelas reuniões que tinham, e falamos, gente, vai para as casas agora. E nisso teve um baque, né? Eu lembro que um pastor, conversando com um pastor aí, ele me perguntou, a comunidade está acabando, ou acabou a comunidade? Eu falei para ele, não, ainda não, mas o dia que Deus quiser ela acaba, se eu não quiser ela continua. Ô Neif, qual foi o maior aprendizado dessa época? Você falou que teve aí esse momento aí né, um momento tenso de como que aquele grupo iria prosseguir. Dessa época toda, do início da comunidade, qual foi o maior aprendizado? Eu trouxe comigo essa lição de que embora tendo uma liderança, vamos dizer, coesa, caminhando junto, que se não houvesse uma base em cima da palavra do Senhor, que é exatamente o mandamento dele, nós fatalmente seríamos vulneráveis para um ataque de Satanás. Então, eu lembro que eu comecei já nesse novo momento ensinando os irmãos sobre isso. E o Senhor foi me abrindo os olhos. Não é falado isso muito nas igrejas, pelo menos eu não tenho conhecimento, sobre o mandamento de Jesus, né? Nós estamos na graça, então corta a lei, né? Já não tem tanta função para nós mais. Agora, Jesus deixou um mandamento, e eu vi que era em cima desse mandamento que a unidade tinha expressão. Não era por conformismo teológico, pelo empatia pessoal, nada disso. O diabo quebra esses negócios todos. Agora, quando você entende que existe um mandamento, que você tem que amar aquele que nasceu de Deus, porque você também nasceu dele, aí a coisa fica diferente, não tem limite, não tem fronteira, não tem nada. Isso aí é o povo de Deus. Então, eu tenho assim no meu coração aquele anseio de ter que a comunidade, né, a nossa congregação, seja uma expressão exata da igreja que Deus quer que ela seja. Estou preocupado com outras coisas, não, mas eu lembro uma vez o Dandu, que numa das vezes que ele estava ministrando na comunidade, ele, antes da reunião, ele me perguntou, o que você quer desse ministério? Que eu vou orar agora. E veio rápido assim dentro da minha mente, né? E era naquela época que estava aquele negócio de multiplicação, igreja crescendo, aqueles negócios, estava até aquela concorrência. Divide a célula Nossa, entrou mais nessa área das células. Mas, de uma forma geral, só se falava em multiplicação. Número. Eu falei para ele assim, olha, Dan, eu quero ter um ministério saudável no Senhor, que tenha consistência diante de Deus, que seja uma expressão clara da vontade dele. O resto não me atrai, não. E então, nós fomos para as casas de novo. E alguns irmãos saíram, depois voltaram. Outros não saíram, pagaram para ver o que ia acontecer. E o Senhor nos deu isso que nós temos hoje, graças a Deus. Oficialmente, a comunidade começa em que ano? Nós temos 34 anos, né? Ou 35, né? Então, eu não sei essa data de cor, não, mas você faz as contas aí. Esse ano a gente faz 35. Não é isso, Jorge? Você que está aqui desde o início, você que é um ancião, esse ano a gente faz 35 anos. Isso. Então, há 35 anos atrás,
a comunidade iniciava a história dela. História dela. Isso aí. Vamos passar para as nossas perguntas agora, porque eu sei que essa fase é uma fase que todo mundo quer saber. Pastor, eu percebi uma coisa muito incrível na sua história. Você passou essa sua determinação por obedecer a palavra de Deus, sua determinação. Você não negociou nenhum momento. Desde do jogo de basquete que você passou muito rápido, mas você não contou porque aquilo foi uma tragédia. A mesma coisa do Messi no final de campeonato, falou assim, eu não vou jogar hoje. O time perdeu por causa dele. O time perdeu, eles queriam até bater nele, ele não contou. Mas eu sei de outros amigos que estavam lá. E ele é determinado. Eu queria te perguntar o seguinte, a sua situação financeira durante esse período, como que você sustentava a sua família diante dessas suas opções? Você tinha um trabalho secular? Não tinha? Ou era o Senhor meio que sustentava? Porque você tomou várias decisões que rompeu com a sua saída da oitava. Ele era para ser o cara, tudo estruturado. Toma tudo e eu vou para lá. Então, como que você se sustentou a sua família quando você fez as opções por Jesus? Financeiramente que eu estou falando. Bom, antes disso, eu trabalhei no comércio também com meu irmão, nós tínhamos uma empresa, trabalhávamos com representação de produto de lavagem hospitalar, né? Passamos um tempo, a firma nós não tínhamos capital assim, para rodar e não deu certo. Então, esse período foi um período prévio, foi antes que eu fosse convidado para estar mesmo lá junto com o pessoal da oitava, né? No caso, o pastor Wilson. E agora, depois do momento que eu me desliguei da oitava e fui estar lá com os irmãos desses grupos, esses irmãos, o dízimo deles, eles passavam para mim, até o dia que acabou tudo, que eu saí, aí não tinha nada, né? Que eu então fui procurar voltar, que eu cheguei também antes de estar lá com o meu irmão nessa empresa, eu dava aula também, aula de educação física, tinha academia, né? Abri 2 escolas de natação de criança. Então, era dessa forma que a coisa, inclusive nesse tempo de que eu estava dando aula de natação, foi interessante isso, porque eu falei com o senhor, eu estou muito envolvido já na obra, no trabalho, lá na oitava presbiteriana, também Mocidade para Cristo, e o horário nobre do meu trabalho é mais à noite. Então, eu já era responsável pelos grupos das casas lá do oitavo. Eu falei para o senhor, se o senhor multiplicar lá, eu abro mão daqui. Se não multiplicar lá, eu continuo aqui para ter o meu sustento mesmo. Mas eu pedi ao Senhor para fazer desta forma, para eu ter convicção de que se houvesse um chamado de tempo integral, eu não precisava titubear, embora houvessem dificuldades, porque claro que eu sabia que tinha dificuldades. Então eu queria ter segurança de que era a vontade de Deus, de que eu realmente deveria, né, abrir mão das outras coisas, né, seculares, para estar o tempo integral voltado para a obra. Então, eu pedi isso ao Senhor. Eu queria ter essa transição, se ela viesse a ocorrer, mas em cima de uma solidez, porque eu sabia, na hora que eu entrar no caminho, eu já tinha experiência suficiente para saber que ia ter muito problema. E a gente, quando tem os problemas, você pensa, será que Deus me chamou? Eu não queria esse problema lá, entendeu? Então, foi dessa forma que ocorreu. O trabalho foi crescendo, foi tomando espaço do outro trabalho que eu fazia. Então, chegou um momento que eu falei, não tem jeito mais. Eu entendi claramente o senhor me falando, toma conta aquela palavra que ele falou para o Pedro, né? Cuida das minhas ovelhas. E eu, então, abri mão foi dessa forma. E lá na frente, né, quando eu me desliguei dos irmãos, lá da Rua Kepler, passou só um mês nesse buraco, né? E aí os irmãos continuaram me assumindo também, davam seus dízimos para mim, até que houvesse a suficiência, né? Pelos membros mesmo, os irmãos, para manter a Lília também, ela tinha a profissão dela, né? Sim. A Lília trabalhava muito, trabalhou... enfermeira, né? Enfermeira, trabalhou
da FEMIG, né? Uhum. Aposentou trabalhando na FEMIG. Mas também tinha as crianças, né? Então ela se dedicou mais à casa mesmo. Eu agradeço muito ao senhor por isso. Pastor, prazer estar aqui com você hoje. Qual foi o momento mais difícil da sua vida? Você contando desde a história de criança aí. E qual foi o momento mais crítico da comunidade depois de criada, agrupada as casas? Da minha vida foi, né, meu casamento mesmo. Chegou um momento que eu entrei numa crise muito grande, interior. E não tinha saída, não via como solucionar aquela situação. E então foi um abalo, eu tive um abalo forte na minha vida. Mas os irmãos e a ação do Senhor foram determinantes nessa hora. Eu fui carregado. O Senhor me abençoou, e me sustentou, e foi nesse aspecto aí do casamento, né? Mas eu queria dizer também, com relação a isso, que eu vivo hoje com a minha esposa os melhores dias da nossa vida. E ela é uma esposa maravilhosa, e o Senhor nos amadureceu de tal forma que hoje é assim um céu em relação a tudo que a gente viveu no ano passado. E isso, eu sempre falo isso em todas as reuniões que a gente está. Teve um tempo que eu não ministrava, eles me chamavam para falar, falar para casais, eu não esquece, para falar casais eu não esquece, eu não falo de jeito nenhum para ninguém. Mas o Senhor foi trabalhando na nossa vida, e hoje eu agradeço demais ao Senhor pela esposa que eu tenho, pelo que Ele fez e tem feito na vida dela e na minha vida também. Não cabe dentro de mim a gratidão, tá? Então hoje eu sou um testemunho vivo, hoje eu posso falar, se me perguntar eu falo, se quiser que eu falo, porque a gente fez lá o legendário, né? E o pessoal fala lá que ninguém fica para trás, né? E realmente o Senhor me carregou, eu não fiquei para trás, não. Me carregou, e o amor dos irmãos também. Uma coisa que me constrange, viu, gente, muito, é o amor dos irmãos comigo. Eu fico... eu não mereço isso, não. É igreja, né? É igreja. É como a igreja deveria ser, então, realmente. Isso sustenta a gente, entendeu? Eu sei que qualquer irmão, em qualquer situação de dificuldade, de desafio, você pode saber que você não está sozinho. Só do irmão chegar do lado já é uma E uma ninguém força deve muito grande. ficar para trás. Não, Em ninguém hipótese nenhuma. não deixa para trás. Te- E da comunidade. A comunidade é o momento mais difícil para mim, assim, emocionalmente falando, não foi esse baque que nós tivemos quando tivemos a transição para o modelo que nós somos hoje. Uhum. E eu quero só esclarecer isso. O modelo que a comunidade funciona, né, é diferente do padrão. Isso baseado no entendimento que nós temos de como que a igreja funciona. Não somos melhores que ninguém, não penso dessa forma, não. Eu penso que nós somos privilegiados de não termos uma formatação que nos impeça de caminhar e expandir da forma como o Senhor está querendo mover no nosso meio. Então, essa experiência, eu estou me esquecendo aqui da sua pergunta. Qual foi o momento mais difícil da comunidade? Esse não foi... Você falou que foi algo assim emocional. É mais emocional. Foram pessoas que estavam aqui conosco de uma forma assim, muito entranhada e no momento de luta e de crise que a gente estava vivendo, eles desconectaram. Eu fiquei assim, sentido, entendeu? Não decepcionado, não tem amargura, não tem nada com relação. Mas eu fiquei sentido daquilo ter acontecido. Emocionalmente, eu fiquei meio para baixo. Né? Vocês estão aqui, vocês sabem das coisas que estão acontecendo na comunidade. Né? Ovelha é ruim
né? Perder ovelha é ruim. Ainda Mas não é mais no por sentido de esse perder, não. No sentido amor de... que tem pelos irmãos, é algo que você prega tanto, que você preza tanto. E principalmente essa questão de unidade, né? Da igreja estar junto, de nós estarmos unidos num propósito. Exatamente. Então isso me deixou um pouquinho chateado. Mas já superou, eu não sou muito assim de ficar chorando as coisas passadas, não. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, exatamente. E prossigo para o alvo. Pronto. Por isso que eu gosto de profecia também, né? Nos inícios, lá atrás, houve uma divergência escatológica, né? Que o irmão decidiu caminhar de outra maneira, mas havia já um grupo que reunia, né, nas casas, as pessoas já tinham um entendimento bíblico. E como foi essa questão sobre princípios e valores bíblicos? Como que se definiu a comunidade no início, sobre salvação, sobre coisas básicas do evangelho, até questões como escatologia? Como que a comunidade se firmou no início na questão da doutrina da fé dela? Aquelas pessoas, né, que estavam ali no princípio, elas já eram pessoas estruturadas no sentido da fé e da vida cristã. E nós pautamos a forma de caminhar em cima do livro de Atos, o que o Senhor está mostrando ali. Isso, o convívio da igreja. Agora, a parte doutrinária já era alguma coisa assim consistente. Temos a graça, a salvação, aqueles princípios elementares da fé cristã já estavam presentes nos ensinos nossos, nas ministrações. E então nós não temos uma declaração de fé, vamos dizer assim. A comunidade tão crê nisso, que nós cremos na Bíblia. E crer na Bíblia significa que existem interpretações diferentes, mas existe um básico que você tem que ser intransigente, né, inegociável. Então, por exemplo, apesar de eu ter uma visão escatológica, né, pré-milenista, eu não tenho dificuldade nenhuma de conviver com um irmão adorando o Senhor, entendeu? Que pensa diferente de mim, que seja uma milenista. Não tem problema nenhum. Mas isso não é básico para a nossa vida cristã, né? Agora, aquilo que a palavra fala, que é arrependimento de obras mortas, né? Batismos, posição de mãos, juízo eterno, ressurreição, essas coisas, todo mundo aqui já chegou dentro desse ambiente de ministração, né? Agora, nós temos algumas coisas que não são doutrinárias, mas são direções que Deus trouxe muito claramente para a comunidade. Essas 3 colunas que nós temos aqui, adoração, comunhão e evangelismo ou testemunho, elas vieram assim, crescendo dentro de nós. Não foi alguma coisa assim que foi planejado, vou fazer um estudo, não. Foram coisas que foram sendo incorporadas pelo próprio mover, né, nosso aqui com o ministério na presença do Senhor. E também essa questão do mandamento, né, que a gente fala aqui, como é que eu devo amar meu irmão? Fraternalmente, hipocrisia. E são coisas assim que vieram dentro caracterizaram o ministério. Então nós temos uma sequência, apesar de ser todos muito importantes, nós priorizamos a adoração, porque a adoração foca objetivamente o Senhor. E depois nós caminhamos na comunhão, porque é o mandamento dele, é entre nós. O mundo lá vai conhecer, primeiro, se eles olharem para a gente e verem como a gente se ama. E terceiro é levar essa palavra para os lá de fora, com consistência, né, de vida. Então nós conduzimos o rebanho dessa forma, com toda a liberdade. Qualquer irmão aqui tem liberdade de se pronunciar, de se expressar, de interrogar. Nós vivemos como família do Senhor. E é isso o nosso desejo. Quando iniciou, teve aquela questão, eu imagino, documentária, né, de fazer a questão doutrinária da igreja. Houve uma concordância, então, nesses pilares, entre aquele primeiro grupo, no início, o estatuto da igreja? Sim, logo quando nós começamos, havia essa concordância. O Alex é presbiteriano, ele vem de uma igreja presbiteriana cheia de regra, porque ele está querendo saber a regra do negócio. Ô Neif, uma das coisas assim, que eu te admiro muito é a questão da descentralização, né? Então você nos dá assim, muita liberdade sem uma fiscalização muito em cima do que está acontecendo.
eu sinto muito que você crê o tempo todo que Deus é que está tomando conta. É Deus é que está direcionando. Então, esse desprendimento seu de entender que a igreja é de Jesus e não está agarrado nisso, é algo assim que eu tenho como muita admiração. É isso mesmo? O que você tem esse pensamento claro? Tenho, claro. Porque eu conheço, né, normalmente a parte de estrutura, né, denominacional, e eu vi que isso prende a igreja. Ela não cresce, é como você botar uma melancia dentro da caixa, né? Ela vai ficar quadrada. Ela não tem espontaneidade. Eu creio também na ação do Espírito, independente do homem, que ele é o responsável principal pela igreja. Não sou eu, não, e nem você, nem nenhuma outra autoridade entre nós, reconhecida, não. Nós temos o nosso papel, e eu sempre falo, nós somos todos peões no reino. Onde é que o Senhor te colocou? Qual que é a sua posição? E eu lembro que eu já falava isso há muito tempo na comunidade, que nós nunca deveríamos pecar contra a unidade. E nós ensinamos isso aqui, que nós não somos a Igreja de Cristo, nós somos só parte da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, aqui na cidade nossa, tem muita gente, né? Não é a comunidade. Agora, essa parte do corpo de Cristo, eu creio que, eu quero que ela seja real, ela seja verdadeira, seja integral mesmo. Palpável. Palpável, é essa a minha responsabilidade. E o Senhor está dirigindo. Eu não gosto muito de formatação, porque aí começa a ter um controle muito grande. Vocês podem ver isso aí, né? Olhando assim de fora. Vários ministérios em que se tornou. Começou muito bem, mas terminou, e o irmão, inclusive, foi responsável. Começou muito bem, mas chega um momento que começa a ser o centro entendeu? Do ministério, só ele que fala, só ele que manda, só ele tem que ser tudo do jeito dele. E eu acho que não deve ser assim, não. A Igreja de Jesus, ela é multifacetada, né?